Oi, hoje é o sexto e último conto do projeto Mês do Terror, edição 2019. Uma história escrita por Júlia Lopes de Almeida, intitulada A Alma das Flores. De fato, as roseiras estavam com uma deliciosa carga de flores, umas brancas como a neve, outras amarelas, outras rosadas, outras cor de sangue, rajadas, lisas, crespas, folhudas, simples, de todos os tamanhos, de todas as cores e de todos os feitios. Elas bailavam a doce viração da manhã, sacudindo entre a folhagem escura as cristalinas gotinhas d'água, com que o regador do jardineiro, ou o orvalho da noite, as tinham pulverizado. Assim começa A Alma das Flores, escrito por Júlia Lopes de Almeida, que conta a história, obviamente, aqui do Adolfo e do seu amigo Salles. A situação é a seguinte: Salles é um grande apaixonado por flores em geral, todos os tipos, e tratou lá no jardim da sua casa de cultivar a maior variedade possível. Realmente é um sujeito que ficou especializado naquilo. E um dia ele convidou o seu amigo Adolfo a dar uma olhada no que ele tem lá de melhor. Só que, claro, Salles é aquele tipo que fica muito obcecado em fazer alguma atividade. Então, fica uma pessoa, digamos assim, um pouco chata. É o que o Adolfo logo descobre nos primeiros minutos e passou bastante tempo ali na casa do amigo, vendo e vendo cada vez mais flores para lá e para cá. E sempre, a cada nova flor, o Salles dava um grande apanhado geral ou detalhista de que maneira aquela florzinha ali específica tinha lá sua importância entre todas as outras. Ou seja, uma tarde tão agradável quanto também tediosa. Só que de repente aconteceu algo curioso ali dentro daquele jardim. Mas o que é exatamente eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Claro, é uma história de horror. O que será que apareceu ali de interessante? Minha avaliação do texto. Como eu comentei, esse aqui é o último conto aqui dos 6 que a Júlia Lopes de Almeida escreveu nessa temática de horror, terror, e está aqui nessa coletânea Medo Clássico, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. E claro, a gente estava naquela expectativa, né? Se começou bem os contos da escritora, os finais também seriam também de alto nível. Bom, digamos que esse aqui vai ficar mais ou menos nessa vontade nossa, com certeza. A abertura do texto aqui tem uma situação bastante interessante, né? Essa coisa estranha que vai acontecer ali no jardim realmente nos provoca uma certa curiosidade. Não chega a ser algo que a gente fique, nossa, algo muito curioso, porque na verdade o que surge ali no jardim e que provoca alguma coisa de estranho na história, na verdade trata-se de algo corriqueiro. Quando a gente vê, a gente fala, tá, não tem nada demais. Mas é curioso que o Adolfo, quando vê a tal coisa diferente acontecer por ali, ele fica, você percebeu o que está acontecendo ali, você viu o que eu vi, né? Fala isso pro amigo, pro Salles. Só que o Salles está tão envolvido naquela coisa de falar sobre aquela bando de flor que ele tem ali, né? Ele nem liga, né? Passa batido. Está tão carregado de passar mais e mais informações ao amigo sobre flores e detalhes para lá e para cá que tudo bem. O curioso é que essa tal coisa diferente que surge por ali também aparece dias depois, quando Salles volta a convidar Rodolfo lá para ver as flores, mais uma vez. Ele já vai na segunda vez, né, de má vontade, porque ele sabe que vai passar horas e horas só com aquele blá 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 no ouvido a respeito de flores. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou curioso. Aquilo que eu vi antes, será que vai aparecer de novo? Por isso que ele foi. Tudo bem que o amigo vai ser chato, né? Com o papo. Mas, pelo menos, ele vai tentar ver aquele fenômeno que aconteceu antes. Claro, eu não estou dizendo para vocês porque realmente é a parte principal aqui do texto. Se eu falo o que é, pode ser que não tenha mais graça nenhuma ler esta pequena história da Júlia Lopes de Almeida. De qualquer forma, ele volta a casa torcendo para que tal coisa surja novamente. Ela não aparece, pelo menos nos moldes anteriores. Mas posso dizer também outro pequeno spoiler que sim, aquilo vai tornar a acontecer de modo diferente. Isso cria sim uma certa tom de mistério, né? Uma sensação de que diabos está acontecendo aqui. Isso para o personagem, o protagonista, o Adolfo, que conta a história, aliás, em primeira pessoa. Mas, ao mesmo tempo, para nós leitores, essa curiosidade não acontece, porque como eu disse, o evento que surge ali no meio entre eles, em meio ao jardim, que
pelo jeito só o Adolfo consegue ver e o Salles não liga a mínima, talvez ele esteja vendo, mas ele não fala nada, ele não comenta. Não faz a menor importância pra gente, porque a gente, ao mesmo tempo que achou, um pouquinho diferente, mas o que tem isso? Não tem nada demais, não mete medo, por exemplo. Lembrando, né, nós estamos numa história de terror, de horror, cadê a coisa assombrosa? O que surge ali não mete medo no leitor. Talvez seja um pequeno defeito dessa história, se assim a gente pode dizer. E vai daí que essa situação vai se repetir mais outra vez, ou até duas vezes. Porque, do mesmo modo que esses eventos acontecem ali na casa do Salles, depois acontece em outro lugar. Também não vou dizer onde que é. E aí que fica mais estranho ainda, estranho não de a gente ter a curiosidade de saber do que se trata, mas de apenas verificar que é uma coisa que está se repetindo, mas não causa nada para nós leitores. Pelo menos a minha leitura foi assim. Eu estava lendo e falando, tá, e daí? O que você quer dizer com isso, Júlia Lopes de Almeida? Para onde nós vamos com essa história? Bom, resumindo, no final das contas, somente no último parágrafo, aliás, no penúltimo, e depois exatamente no último, que é uma frase bem longa, a gente percebe, ah tá, é isso que tudo aquilo quer dizer. Só que, na verdade, tudo isso está um pouco telegrafado em algum momento aqui dessa história. Também não vou dizer onde que é, porque senão também estraga completamente a experiência de leitura desse conto da escritora. Realmente, de novo, na verdade a gente teve um final um pouquinho frustrante, que aliás a gente pode comparar com a história anterior. Lembra que eu falei, né? Tava promissora a história, mas ao final realmente foi um pouco frio demais a reviravolta. No caso aqui, não é exatamente uma reviravolta, é apenas um detalhamento do que já aconteceu, que muitos leitores já podiam deduzir por si só, por um certo esquecimento, ou também porque está lembrando de um detalhe bem específico o tempo todo, e a revelação final então se resume a nada, porque não passa como uma revelação, uma coisa diferente. A gente já sabia dessa informação. Só aconteceu então uma confirmação por parte da autora da obra, e nada mais do que isso. Ou seja, mais uma vez a gente teve uma história que ficou para lá de frustrante, um pouquinho mais do que da outra vez. Só que a gente pode dizer então que é um texto mais inferior do que o que a gente viu na quarta-feira? Sim e não. A vantagem desse texto é que ele tem uma coisa um pouco saborosa até desse momento idílico de Salles a respeito de suas flores. Passa uma sensação gostosa quando ele descreve um pouco a respeito das rosas, flores e demais detalhes ali do seu jardim. Ou seja, na verdade é uma questão de estilo que a autora adotou para contar essa história. Se ela fosse um pouco mais fria, aí sim com certeza essa história não teria atrativo nenhum. Pelo menos nesse ponto é bacana. E apesar do finalzinho um pouco frustrante, ou absolutamente frustrante, salva-se, ainda o texto não fica algo abaixo da média. Portanto, para A Alma das Flores de Júlia Lopes de Almeida, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Sim, podia ser muito mais interessante se tivesse uma boa sacada ao final. Completamente inusitado. Bom, e assim a gente encerra a edição 2019 do Mês do Terror. Foi algo bem rápido, né? Apenas 6 contos, quando tradicionalmente nos anos anteriores foram 12 contos de Edgar Allan Poe, né? Aliás, deixo a dica aqui em cima do link para você ver a playlist lá das resenhas dos contos do grande escritor de histórias assombrosas. Dessa vez aqui com Júlia Lopes de Almeida, pelo menos tivemos a constatação que os autores nacionais também sabem escrever bastante a respeito desse gênero bastante instigante. Aliás, dou a dica. Aqui tem um texto de apresentação nesse livro falando justamente disso, que o Brasil, lá naquela época que foram escritos esses textos, principalmente lá no tempo da formação da Academia Brasileira de Letras, quando o Brasil estava focado na sua literatura em ser mais realista, na verdade esse espírito fantasioso, onde cai o gênero de horror e terror, também era cultivado por alguns autores e ficou renegado, né? Meio que esquecido de propósito. Mas enfim, bom texto de apresentação que temos aqui nesse livro. E aliás, deixa a dica, né? Adquira esse livro aqui porque vale a pena, tem muita história boa aqui, com certeza. Medo Clássico, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, edição da Dark Side. Deixo aqui na descrição do vídeo link para você poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, se você usa o meu link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda o canal a crescer. Enfim, é o que tivemos aqui para este ano de 2019 e agora só esperar o próximo ano de 2020, que talvez a gente pegue mais outros contos aqui desse livro.
então alguma outra coisa interessante que a Dark Side possa lançar lá no ano que vem. Quem sabe também com mais um presente pra gente aqui no canal. Enfim, é isso. Agora só resta esperar sim o próximo ano e curtir as resenhas passadas aqui de Júlio Lopes de Almeida nessas histórias assombrosas. E tchau!